Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Descomplica Planacom. Ele foi pensado para nós falar sobre assuntos de empreendedorismo, contabilidade, tributação. E hoje quem está comigo aqui é o Diogo. Seja muito bem-vindo, Diogo. Bom dia, tudo bem a todos. Hoje vamos falar sobre um assunto aí que interfere na vida aí de cerca de 40 milhões de pessoas. É uma galera, quem vocês acham que é a pessoa? Eu sou o Fábio, vocês já conhecem, e nós estamos aqui hoje com um podcast totalmente caseiro, 100% Planacom, né? Hoje eu estou muito feliz de receber vocês aqui, que é o Felipe, né? E a Mari, que eles são responsáveis, pessoal, pelo imposto de renda lá no escritório. Então o pessoal aqui tem uma experiência gigante, né? E já vou começar, Mari, falando sobre imposto de renda. É uma declaração, não é de amor, infelizmente, mas é uma declaração, como o Diogo disse, 40 milhões de brasileiros tem que fazer, é um número considerável, né? E a gente observa, Mari e Felipe, eu vou começar pela Mari, tá, Felipe? Claro, primeiras damas. Né? Mari, todo ano a Receita vem com alguma mudança ali, né? Esse ano a Receita trouxe alguma mudança para os contribuintes em termos de declaração? Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo convite, Fábio, Diogo, embora a gente esteja em casa, é um prazer estar aqui trazendo conteúdo para os nossos clientes, enfim, para os contribuintes no geral, porque o imposto de renda realmente, como tu falou, é um assunto tão importante, né? E a Receita Federal, ela está cada vez mais munida de informações, então a gente precisa ter uma atenção especial no momento que a gente vai fazer a declaração, tá? Com relação às regras, não houve grandes alterações, tá, Fábio? Porém, a Receita se deu conta num ponto que era que quem aplicava em renda variável, independente do valor, tinha que declarar imposto de renda. Isso até o ano passado, tá? Vamos supor que a Mari lá em um determinado momento resolveu se aventurar na bolsa de valores. Foi botar R$100, R$1.000 em ações. Independente se eu não me enquadrasse em qualquer das outras questões da obrigatoriedade, eu teria que fazer imposto de renda por essa questão, tá? Só que a Receita Federal reavaliou essa questão e disse, não, só por questão de ter aplicado em bolsa, não vamos deixar o contribuinte obrigado a partir de 2023. Então, houve uma alteração. Hoje, quem aplica em rendimentos variáveis é somente quem faz venda acima de R$40 mil, tá? Isso no ano calendário. Quem operou, fez operações de venda acima de R$40 mil está obrigado. Ou quem teve... ganhos, né? Acima de R$20 mil, né? Exato. Acima de R$20 mil está obrigado. Então a Receita diminuiu, pode ser que diminui os 40 milhões esse ano, então, né? Pode ser. Ou não sabemos. Ou não, porque então, a tabela não mexeu, eu acho, né? A tabela de imposto aí não teve alteração. O ganhos também na venda de ações também está obrigado. É uma galera. Felipe, o Diogo falou, a tabela de imposto de renda tá desde quando sem mexer a tabela? Olá pessoal, tudo bom? Então, vou me apresentar aqui. Apesar de ser de casa, o podcast, né? Então, vou falar, também sou o Felipe, sou um dos sócios da Planacom. Obrigado pelo convite de participar desse podcast aí, que é um assunto, como a Mari falou, que está impactando muitas pessoas, né, Diogo? Essa questão dos 40 milhões é uma previsão, então, que a Receita tem, que os contribuintes vão fazer em 2023, uma previsão de 40 milhões, perto de 40 milhões, né, de declarações. Eles, então, já estão prevendo essa situação de quem aplicou em Bolsa de Valores, só aplicou em Bolsa de Valores e não está enquadrado nas outras obrigações. Impacta bastante pessoas, né? Essa da tabela, Fábio, desde 2015. Que não é atualizada. Um bom tempo. E tá bem defasado, né? Se tu for pegar pela inflação, aí teria que ter uma... Então, pela lógica, toda vez que aumenta o salário, eu vou correr o risco de se enquadrar e declarar imposto de renda, né? Isso, esse é um dos motivos... É verdade, esse é um dos motivos que aumentou a quantidade de declarações, né? Não só esse, depois do decorrer da conversa a gente vai falar de outras questões também que impactaram, né, fiscalizações. Perfeito. Vamos fazer uma pergunta então, Felipe, seguindo na linha da tabela do imposto de renda. Se eu ganho até quanto no ano eu sou obrigado a declarar? Tá, até 28 mil, esse número vamos ter que olhar aqui de cabeça, não. Sim, é muita coisa. A gente não sabe, né?
28.559. Isso ajuda os colegas, né? Com 70 centavos. Então, assim, ó, se tu pegar, por exemplo, um aposentado ou um trabalhador, acima de 1.900, se tu ganha a partir de R$1.990, tu tá obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Então, isso é um sinalizador para as pessoas cuidarem, né? Às vezes, não tenho renda suficiente, não tenho patrimônio. Só que, assim, existe uma defasagem na tabela que, independente do governo que entra, que sai, não foi alterado ainda. Então, a obrigatoriedade permanece, né? Então, a gente pede que os contribuintes, eles estejam atentos a essa questão. Porque, assim, lá no escritório, né, Felipe? Isso. Todo dia chega alguém com um problema no CPF porque está com o CPF suspenso, porque não apresentou a declaração de imposto de renda. A Receita Federal sabe quem está obrigado, né, Felipe? Já tem as informações. Já tem a informação. Então, em determinado momento lá, se eu vou fazer alguma operação bancária, pedir algum crédito, o meu CPF vai estar suspenso. E como é que funciona assim? A gente vê o pessoal comentar que eu tenho duas rendas, os dois do rendimento vêm em valores retidos, mas lá no final do imposto de renda, lá eu tenho que pagar imposto de renda. Por que eu tenho que pagar? Isso acontece principalmente, como tu falou, quem tem dois rendimentos, né? Por quê? O rendimento hoje ele é tributado pela fonte pagadora. Então, cada fonte pagadora, no momento que faz o pagamento para o contribuinte, ele retém de acordo com a tabela do imposto de renda da folha de pagamento que está sendo paga para o contribuinte, né? Então, no momento, vamos dar um exemplo aqui. Tu recebe 3 mil numa fonte pagadora, vai ser retido na tabela do imposto de renda em cima dos 3 mil reais. A outra fonte pagadora tu também recebe 3 mil reais. Também vai ser retido em cima dos 3 mil reais. No momento que tu faz o ajuste da declaração, soma-se os dois, acaba mudando a tabela. E no ajuste, tu acaba pagando essa diferença. Então, sempre vem a pagar mais imposto, caso você não use a opção das deduções legais e tendo as despesas ali para poder abater, né? Indo direto pelo modelo simplificado. Por isso que acaba tendo que recolher mais imposto no momento que faz a declaração de ajuste. Então, a mudança de base de cálculo automaticamente muda os valores a pagar, né? Conforme o rendimento vai aumentando, pela tabela progressiva, também a alíquota do imposto de renda também vai aumentando, né? Chegando de 7,5% a 27,5%. Mari, eu vou pegar um gancho aqui da fala do Felipe. O Felipe falou em declaração simplificada. Então, quer dizer que nós temos dois, eu imagino, né? Como a maioria do pessoal que já está acostumado com o imposto de renda já viu falar da declaração simplificada e da completa. Explica para nós o que diferencia uma simplificada e de completa, assim. O que muda, basicamente? Assim, a gente tem que analisar caso a caso, tá, Fábio? Porque, assim, dependendo do cliente, vamos supor que eu sou mãe, tenho os meus filhos, tenho plano de saúde, despesas. Então, assim, pelas deduções legais, é aquela declaração em que eu posso usar as despesas dedutíveis, tá? Despesas dedutíveis são algumas que são consideradas pela Receita Federal. Vamos supor, despesas com instrução, que daí são escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, enfim, são alguns que são considerados pela Receita Federal como despesas de instrução dedutíveis. Despesas com saúde, no geral, praticamente todos, com exceção de despesas estéticas, né? Isso. Para fins não de correção para a saúde, mas estético mesmo. Sim. Então, tudo que eu pago... Farmácia é uma coisa que o pessoal vai demorar. Outra coisa muito que tá na moda agora, Botox. Não, porque, assim, não é uma coisa que eu vou fazer para não, minha né? saúde. É para minha autoestima, mas não para minha saúde. Então, a Receita não considera. A declaração de imposto de renda não é de amor, não, viu? Então, é nesse sentido. Então, o que a gente faz? A gente avalia. Dependendo da quantidade de despesas dedutíveis que o cliente tem, vale sim pelas deduções legais. Ou se não, vamos supor que o Diogo é um cara solteiro, não tem filhos, não estuda, então vale a pena fazer pela simplificada. O que é simplificada? A Receita Federal determina um desconto de 20% sobre o rendimento tributável. Então a gente tem que fazer essa avaliação. Se ele não tem despesas dedutíveis suficientes, possivelmente a simplificada vai valer a pena para ele. Ou ele vai restituir
imposto de renda maior, se ele já tiver pago na fonte, ou ele vai pagar a menor, no caso, se ele tiver 2 rendas e tiver que pagar a diferença. Falou retido na fonte ali, tem aquelas questões, eu não vou restituir nada, né? Mas tu vai olhar no comprovante de rendimento da pessoa, ele também não teve retenção. É isso aí, porque assim, quando tu vai restituir, é porque a Receita vai te devolver aquilo que tu pagou antecipadamente. Vamos supor que eu sou um seletista, tá? Então, eu tenho o meu informe de rendimentos, meu salário lá, vamos supor, de R$4.000. A fonte pagadora, que é a empresa que eu trabalho, ela já vai reter um imposto de renda e pagar antecipadamente, fazer o recolhimento antecipadamente para a Receita Federal. Quando eu vou fazer a declaração do imposto de renda, baseado, vamos supor, nesses desconto simplificado, que é 20%, a Receita me devolve um pouco, porque nem todo o tributo, todo o meu rendimento vai ser tributado. Esses 20% ele vai me condicionar a receber um valor de diferença, né? Por isso que a gente comenta que é um ajuste, né, do ano inteiro. Só para complementar ali também, Mari, a questão da opção, então a gente sempre faz uma análise, né, qual que se enquadra melhor para o contribuinte, se é usando o modelo simplificado ou as deduções legais. Tu utilizando as deduções legais, usando as despesas de instrução e educação que são cabíveis para fazer esse abatimento. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Então, a Receita não libera muita dedução. É só educação limitado até um valor e saúde. Fora Sim. isso, não saúde, tem mais. Tem alguns tipos de previdência privada, tipo a PGBL, a Previdência Oficial também, que é INSS. Isso. Com instrução, o limite é de 3.551. Que tu pode usar. Ou seja, se eu tenho um filho que faz medicina, paga 10 por mês? Essa é outra opção que tu pode ter, né? Tu tendo dependentes, tu pode lançar todos os gastos que tu tem com esse dependente. Então, se eu pegar um exemplo de medicina, que hoje que é uma faculdade alta, né? Então, se tu, como exemplo, gastou R$10.000 por mês, o máximo tu vai usar os 3.555 ali que conta como dependente. Na verdade, é 3.561,50. Sim. Esse é o limite que tu vai usar com educação. Com saúde não tem limite. Esse, quanto tu tiver de despesas com saúde, tu vai poder abater na base de cálculo do teu imposto, né? Então tu pode usar as despesas com saúde, instrução e os dependentes. Os dependentes também, ele tem um valor que tu abate, só de tu lançar ele como dependente, ele também já tem um valor que vai baixar da base de cálculo, que é 2.000... vamos só olhar para a cola aqui, né? 2.275,08. Também é tanto valor, não tem como saber. Não. Esse valor, então, cada dependente que tu lançar na tua declaração também vai abater na base de cálculo do imposto de renda. Usando esse gancho da dedução legal, dando o imposto a pagar, tu também pode fazer um bem aí, que é a questão de tu fazer a doação para fundos da criança e do adolescente, que é limitado a 6% por contribuinte. Então, se tu tem um imposto a pagar, até 6% do imposto a pagar, tu pode fazer essa doação. Tu pode antecipar durante o ano, fazer uma guia para recolher já para os fundos, ou no momento que tu está fazendo a declaração e optar pelas deduções legais, tu pode fazer essa doação de até 6%. Caso tu queira dividir, tu pode lançar 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo do idoso. Daí tu escolhe para onde tu vai querer doar, se para o teu município, estado ou algum ente federativo. Então, só para mim poder entender, se eu fosse pagar R$1.000 de imposto, às vezes eu largar a guia direto lá para a União, eu posso dividir desses R$1.000, 6%, e fica aqui no município. Porque via de regra, assim, tu tá pagando o imposto de renda. Tu não sabe qual é o destino que esse valor vai tomar, vai né? No caixa único. Isso, a gente crê que seja o melhor uso possível, né? E aqui dá outra discussão, tá? Quando tu faz essa doação, tu destina justamente ou para o teu município, que a gente vê a maioria dos casos, né? O Fundo de Criança do Adolescente, ou aqueles projetos do Fundo do Idoso. Tem também o incentivo à cultura, incentivo ao esporte. Tu pode destinar esse valor, porque daí tu sabe que aquele valor, ele vai ser destinado para as entidades que estão cadastradas junto aos órgãos públicos e estão aptas a receber esse valor. Então, a gente tem a ideia de que seria melhor utilizado
E aí a gente E sabe... tu visualiza também, né, Mário? Eu acho que é na sua localidade, né? Isso. Aqui Ela dica tem essa. várias entidades que são cadastradas no fundo da criança e do adolescente, né? Então a gente sabe qual é o destino que vai ter. Uhum. Só que essa opção ela só pode ser feita para quem faz a declaração pelas deduções legais, né? Mas é uma forma de tu conseguir ajudar essas entidades, né? Uhum. Contribuir com elas, né? E a gente, como bom bairrista, então a gente acaba sempre destinando pro município. Não, mas é fantástico, independente de eu morar no Brasil, Sim. né? Se eu morar aqui em Passo Fundo ou lá no Amazonas, sei lá onde for, eu posso É uma destinar opção do para a contribuinte. cidade onde de fato eu estou morando, né? Vivendo. Uhum. Mas já ajuda. Não, fantástico a dica. E na questão do MEI, o pessoal comenta que o MEI é simples de fazer, que faz a declaração anual ali do MEI, informa os rendimentos que tem ali. O MEI estaria obrigado a fazer o imposto de renda? Essa é uma pergunta que cai bastante lá para nós, né, Mari? Então, do MEI, eu sou tem MEI. Um monte, né? Tem muita gente atuando como... É uma opção que o governo deu pro empresário iniciar, né? Eu sempre comento, o MEI é para tu iniciar a tua atividade. Então, hoje tu quer empreender, tu tem uma opção. Deixa eu fazer um parênteses, que o MEI, todo mundo pode ser MEI, quem pode ser MEI, quem não pode. Na verdade, por aí, né? Ai, tem... é uma regrinha. Fala do governo sempre, isso pode, mas todavia, entretanto, né? O que acontece, Fábio? Não é todo mundo que pode ser MEI, porque existem regras, né? Algumas atividades, sim, podem ser enquadradas como MEI. Então, o governo federal estabeleceu as atividades, Isso. várias, mas como o Felipe falou, são para aquelas atividades, vamos supor, pequenas, tipo um artesão ou alguém que está iniciando. Comércio, né? Vai ter construção civil. Então a gente tem que avaliar. Isso. Cada caso, quem está iniciando carreira, o MEI é excelente, só que a gente tem que ver se a atividade enquadra ou não, porque algumas, principalmente atividades regulamentadas, não se enquadram. Ou seja, contador, nutricionista, médico... Isso. Não. Pode que tu falou construção civil, fiquei curioso, tipo, o que pode... Pedreiro, pintor, gesseiro, essas atividades. Obra realmente, não incorporadoras, digamos assim, mas quem faz a mão de obra lá, que faz a obra andar, vamos supor. E o MEI é tanto para essas pessoas que se tu já é sócio de uma empresa limitada, tu não pode ser MEI. Então, tu não pode ser sócio de outro CNPJ, tu só pode abrir... MEI, eu só posso ter um MEI e não posso ser sócio de nada, nem outra empresa. Você pode ter um funcionário registrado no MEI também, e o salário desse funcionário tem que ser pelo mínimo da categoria ou sobre um salário mínimo. Então, indo para o lado da declaração de imposto de renda... Voltamos. O pessoal sempre nos questiona, né? Sou MEI, pago a contribuição, tenho a minha atividade, como é que eu faço minha pessoa física, dar origem para minha pessoa física? O MEI, ele tem 2 linhas de caminho para ser seguida. Por ser um microempreendedor individual, ela não é obrigada a fazer contabilidade regular. Porém, ela tem a opção de fazer contabilidade regular. No momento que ela opta em fazer uma contabilidade regular, ela segue a mesma regra de uma pessoa jurídica normal, né? Tributada no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, enfim. Então, tu tem que apurar a contabilidade dela, havendo lucro nessa contabilidade, tu distribui por mês, passando de R$40 mil, que é uma das regras que obriga o contribuinte a fazer a declaração da pessoa física, cabe a fazer a declaração, né? Ou ir pela presunção. O que é a presunção? Como tu não opta pela contabilidade regular, tu vai ter que fazer um controle. O que é esse controle? Tu tem que pegar todas as receitas que tu teve no ano, diminuir das despesas que tu teve dessa atividade e fazer a distribuição do lucro através de uma presunção. O que é a presunção? Da atividade que tu está exercendo, se é comércio, transporte ou prestação de serviço, né? O comércio, ela é de uma distribuição de lucro, tu presume 8% sobre o teu faturamento, o transporte é 16% e o restante da prestação de serviço é 32%. Então, vamos fazer um cálculo de padeiro. Vamos dizer que o MEI, ele hoje só pode faturar até 81 mil no ano, né? Então, se tu fizer um cálculo assim, que ele faturou R$80 mil, teve R$10 mil de despesa, sobrou 70 mil. Sobre 70 mil, vamos dizer que ele tem atividade de prestação de serviço de pedreiro, que tu tinha comentado antes. Tu pode distribuir 32% como lucro. Então, 32% sobre 70 mil, tu vai lançar na declaração de imposto de renda como rendimento isento. O que sobrar desse valor vai ser lançado como rendimento tributável na declaração de imposto de renda, elevando a tabela do Carnê Leão, que hoje é de 7,5 a 27,5, né, Mari? Então,
cada mês nós vamos ter que fazer uma análise. Eles vão chegar até nós, vão ter que demonstrar quanto teve de faturamento, o que teve de despesa, nós fazer planilhar esses valores e depois demonstrar para o contribuinte. Sendo MEI, então, eu posso estar obrigado a fazer declaração de imposto de renda. O que a gente orienta? Via de regra, o MEI, independente se ele não está obrigado a fazer a contabilidade regular, ele tem que ter um controle. Tanto das receitas quanto de despesas. Não é simplesmente, vou jogar lá o faturamento. Porque assim, a Receita Federal hoje tem as informações. Eu recebo por Pix hoje, que é uma transação tão comum. Os MEIs também, a maioria recebe por Pix. Então, já sabe a movimentação que está ocorrendo. E um erro comum do MEI é misturar a pessoa física com a jurídica. No momento que tu abre MEI, tu tem um CNPJ. E tem que seguir as regras do CNPJ. O CPF, Sim. Que é do titular. Então, tu já tem que tratar diferente. No momento que tu tem um CNPJ, tu tem um tratamento diferente. Não é porque eu tenho um CNPJ, sou MEI, eu posso jogar tudo na minha pessoa física direto. Então, o ideal é que ele tenha, assim, um controle, questão de uma conta bancária, pessoa jurídica, as receitas venham entrando na conta da pessoa jurídica e não física. O cartãozinho abre, não é uma boa dica de você, então, organização, assim, né? Eu sou MEI, a formalização é rápida, é fácil, mas por via de regra eu tenho que seguir o que a legislação estabelece, né, Felipe? Então, assim, eu tenho que me organizar. Mesmo que eu não precise de um contador assinando meu balanço, balancete, fazendo as obrigações acessórias, eu tenho que ter um controle. Eu tenho que ter meu livro caixa lá controlando as entradas e saídas lá para mim poder apurar o meu lucro, né? Isso vai fazer a diferença na hora de você saber se você está obrigado ou não a fazer o imposto de renda. Se você não tem esses controles, você vai ficar no escuro. Aí vai ser na dedução, assim. Então, ali, para falar do MEI, então, depois desse cálculo a gente apresentou, tô obrigado ou não tô? Rendimento isento, o que obriga? Se tu teve distribuição de lucro, então, acima de 40 mil reais, tu estaria obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, e se tu teve o rendimento tributável no final desse cálculo acima de 559,70 centavos. Aqui minha cola. Tu se torna obrigada a fazer o imposto de renda pessoa física. Isso. E pagar o imposto Porque na pessoa a física. legislação para MEI, pessoa física titular de MEI, segue mesmas obrigatoriedades que os demais contribuintes. Então, por isso, se eu não tenho esse controle, eu não vou saber se eu estou obrigado ou não. Aí eu vou esperar que a Receita Federal me convide e me notifique? Não, eu tenho que ter o controle para saber se eu... Você convide, acha que convide. Viu? Então, Ainda mais que na declaração de amor, né? A Receita Federal ainda que é querida, ela convida, né? Convida, mas aí já tem aqueles... Ela convida, mas o convite é nada agradável. Então, assim, ó, a gente, pela fala de vocês, o MEI não é... Ele é fácil de abertura, mas ele é como uma empresa normal. Então, vamos falar em complexidade, mas vamos falar em controle, para quando chegar no imposto de renda ter as coisas organizadas. Sim, o MEI é muito fácil de formalizar, o tributo é muito baixo, né? Então, assim, para quem tem um faturamento até 81 mil reais ano, vale a pena, desde que esteja enquadrado nas atividades permitidas, né? Sim, Mari e Felipe. A Mari falou um negócio aqui que me deu um estralo agora. Que a gente falou no início também do nosso bate-papo, que é os cruzamentos da Receita Federal, né? Tu falasses no início ali que a Receita está aprimorando cada ano e mandando convite, né? Jogos desagradáveis, mas enfim, é a regra do jogo, não tem como fugir. Explique para nós, Felipe, Mari e Felipe, o que é que a Receita está indo atrás, porque assim, vocês devem receber, eu acho que um monte de... vivenciar isso no dia a dia. Que dica vocês dão, assim, ó? Tu falou do Pix, e outra coisa, além desses cruzamentos, eu vou emendar duas perguntas em uma. Eu não recebi os 28 mil e alguma coisa, mas eu tenho mais de 40 mil de rendimento isento, ou tenho mais de 300 mil... Ganhou na loteria? Ganhei na loteria, enfim. Rendimento isento. Isso. Se eu por um acaso tropico num dessas obrigações, eu sou obrigado a informar tudo, sim ou não? Então, são duas perguntas. Primeiro é essa gama de fiscalização da Receita. Tá. Deixa eu começar, Mari, começa contigo então. Mari. Isso, eu faço declaração, atuo nessa área há mais de 15 anos, tá, Fábio? Então, a gente vê uma mudança na conduta e no protocolo de fiscalização que a Receita Federal tem no passar dos anos.
É sabido que o sistema tributário brasileiro ele é muito eficaz na questão de fiscalização. Então, a Receita Federal ela tem N informações, porque ela construiu um sistema em que tu pode ser uma pessoa jurídica, um cartório, uma instituição financeira, tu vai munindo ela de informações, tá? Desde que começou a nota fiscal eletrônica, principalmente, né? Então, assim, o que eu gasto em supermercado, falando, vamos pensar, eu contribuinte, sim, normal. Pessoa normal. Todo mundo vai ao mercado. Tudo que eu compro em cartão de crédito, que eu compro com nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, que eu informo meu CPF, a Receita Federal já sabe. Nossa, mas tu já falou nota fiscal, cartão de crédito, Pix, então, vamos supor cartório, que eu tenho um rendimento normal lá de R$2.000, mas gasto no meu cartão de crédito R$5.000. E assim, diferença aí? Como é que eu justifico? Como é que eu justifico? Essa é uma pergunta. A Receita Federal já tem essa informação, Felipe. Que eu acho que é o ponto que eles mais estão atuando é nesses cruzamentos através dos bancos, né? Isso. Que ela instituiu uma obrigação acessória para os bancos, que foi o e-financeiro, onde os bancos informam mensalmente para a Receita Federal, tanto pessoa física e jurídica, todas as movimentações bancárias. Cartão de crédito, Pix, depósito, saque, todas as outras movimentações bancárias, elas têm essas informações, né? Então, a vida da gente, basicamente. Tudo. Ali que elas pegam isso que a Mari falou. Então, a tecnologia veio ajudar bastante nós como contribuintes na nossa vida e tudo mais, né? Mas também para a Receita Federal uma gama muito grande de cruzamento de dados. Né? Hoje, assim, dinheiro em espécie é muito prático tu passar um cartão de crédito no débito, né? Só que a Receita Federal ela já tem automaticamente. Nem usa mais dinheiro. Tu vê muito hoje os contribuintes falando, Mari, quando vou sacar um valor, vou depositar um valor que seja um pouco mais alto, o banco pergunta do que tu vai fazer com esse valor, de onde é que veio, porque eles têm que pôr essas informações ali, né? Então a Receita já quer saber para que tu tá usando esse saque, para dar com dinheiro em espécie, né? Então essas informações que eles estão usando hoje para fazer os cruzamentos de dados. Então ele vai muito nesse caminho que a Mari falou, que o contribuinte hoje declara que ganha 5 mil por mês e movimenta R$30.000 por mês. Então a Receita já tem essa informação, né? Nessa defasagem de informação de rendimentos tributáveis e movimentações bancárias, que vai voltando ao meio ali, que é o que acontece também, né? Tu tem um CNPJ, tu movimenta no CPF, não faz declaração de imposto de renda. Então todos esses cruzamentos faz todos... E eles acabam pegando por essas situações, né? E um caminho da fiscalização que eles estão usando hoje é suspender o CPF. Porque no momento que tu vai para um banco, vai movimentar a conta bancária, ele suspende e tu automaticamente tu vai até a Receita para regularizar, né? E ali vai estar a explicação, né? O convite da Receita para tu se autorregularizar. Eu ia entrar nessa questão da fiscalização também, que na questão dos imóveis. Eu vendo um imóvel por X valor e tenho que pagar o ganho de capital dele, né? Como que a gente atualizaria esse imóvel? Não, peraí, eu fiz duas perguntas. Todas? Não. Responderam, então eu, como contribuinte, devo cuidar do meu Pix, minha movimentação bancária, as notas fiscais, o cartão de crédito, se realmente o que eu vivo está condizente com o que eu estou declarando. É o que a gente fala, que é a Receita, né? Eu acho que vocês comentaram meio por cima aí, que é que eles cuidam também as redes sociais. Ou seja, não adianta eu declarar para a Receita uma pobreza na rede social, ou eu dou uma ostentação. É um dos pontos que eles analisam que eles pegam. Tipo, eles chegam nesse ponto também. É claro, um rendimento lá já. É bom não ter, então. Teve casos. Porque rede social tá aberta para todo mundo. Sim. Para um fiscal da Receita Federal ir lá olhar que tu tá ostentando um carro de R$600 mil, sendo que tua declaração não tá. Claro, tá dando prejuízo. Mas o carro é alugado? Mas aí sim. É uma investigação. Defesa, tá? Agora, aí vai depender da... Vou alugar um carro com salário mínimo. Tu tá fazendo isso, Diogo? Mas acho que... Explica pra nós aí. Fica melhor esse aluguel aí. Eu não tô por fora desse. O cliente chega lá no escritório, por exemplo, a gente tenta orientar na visão de que um fiscal teria. Tá? Perfeito. Ou seja, você assustou a galera. Não, a gente não é fiscal. Tá? Porque assim, a gente está como profissional contábil, né? A gente está na obrigação de orientar o cliente, olha. Perante a legislação.
fiscos são esses, né? Claro que a escolha é sempre do contribuinte, né? Mas a nossa obrigação é sempre orientar e colocar ele a par de como que a Receita está atuando. Hoje, por exemplo, a gente vê muita informação, que até uma novidade agora dos 2 últimos anos para cá, os cartórios estão informando as escrituras. Isso, eu escutei nas normas da Receita alguém comentando que na declaração pré-preenchida já vem os imóveis que você comprou durante o ano. Já tá vindo. Já vem? Já tá vindo. E essa é uma novidade que teve esse ano também perante a declaração de imposto de renda, né? Que é o gov.br hoje. Eu ia chegar nisso. Isso. Depois vocês terminam minha resposta, tá? Então vamos terminar ela. Que é da questão, se eu não ganhei os 28, mas tenho mais de 300 mil para Sou obrigado? Como é que funciona isso? É assim, a Receita então estabelece as regras que te obrigam a fazer a declaração de imposto de renda. No momento que tu se encaixar em uma delas, tu tem que informar tudo que tá no teu CPF. Então, se tu se encaixar na regra dos 28 mil, banco, tudo. Todas as informações bancárias, todos os teus bens e direitos têm que ser informados, né? Na declaração de imposto de renda. Uma das regras que obriga é se tu tem acima de 300 mil reais no ano em bens e direitos, tu tá obrigado a declarar. Daí tu vai declarar teus rendimentos, isentos, tributáveis, tuas dívidas, teus financiamentos, né? Tem que informar todas essas obrigatoriedades da declaração no momento que se encaixe uma das regras que te obrigam a prestar conta pro fisco. Pelo menos, se eu me encaixo em pelo menos uma, eu estou obrigada a declarar. Tudo. E uma dúvida que os contribuintes têm no geral é o que se encaixa com bens e direitos. Tem gente que pensa, é só bem imóvel, ou é só veículos. Não, é veículos, bens imóveis, o que eu tenho em conta corrente, o que eu tenho aplicado em ações, aplicações de renda fixa. Cota de participação societária. Cotas de empresas, participação societária. Então, por isso que tem que analisar a tua vida no geral, né? E ficando na dúvida, sim, tem que buscar um profissional daí que consiga te orientar o que é configurado como bem para a Receita Federal. Porque não é só minha casa, meu apartamento. Sim. Tem que analisar como... Todos os direitos. Exato. Tá, agora pegando o gancho do Joe aqui da tecnologia. Pergunta aqui, já foi as duas? Tá, antes de entrar nos imóveis, podia falar um pouquinho para nós como é que tá funcionando o Gov? Eu ia perguntar. Quais informações que vem no Gov, o que a gente pode ter que facilita a vida do contribuinte, mas de contrapartida também facilita a vida da Receita, né? Sim. Isso. O gov.br, então, ali para comentar, hoje tu cria essa senha e ela tem 3 níveis, nível bronze, prata e ouro. No momento que tu se encaixa no nível prata, que tem que responder umas perguntas dentro desse aplicativo, tu consegue hoje baixar as informações que já foram cruzadas pelo fisco no teu CPF. Um exemplo, fonte de rendimentos, imóveis pelo cartório, bens, movimentação de contas bancárias pelo banco. Então, algumas informações hoje, despesas em clínicas médicas. Então, isso tu consegue baixar e cruzar essas informações com o que lançaram contra o teu CPF. Como tu comentou, é bom para o contribuinte e bom para o fisco. Para o contribuinte, para tu evitar malha, né? Para tu lançar corretamente o que foi lançado contra o teu CPF, contra teus dependentes. E para o fisco ele é um meio de fiscalização, né? Então, como a tecnologia veio para facilitar o contribuinte, veio para facilitar o fisco, ele consegue cruzar essas informações mais rapidamente. Uma curiosidade, antigamente demorava-se meses para fazer o cruzamento das informações quando tu entregava uma declaração. Hoje tu entrega num dia, no outro já tem todos os cruzamentos, se ela está processada, se caiu em malha, porque hoje eles já têm uma declaração pré-preenchida lá dentro do fisco, né? Então isso que foi um dos pontos que veio a mudar na declaração desse ano, que veio para facilitar o contribuinte e o fisco aí de receber os convites. Sabe que aquela história de deixar, vou entregar no último dia só para a Receita demorar a fiscalização. Não, esses são esses demais. Muito rápido o processamento, né? Existe o cruzamento das informações que é eletrônico, que é esse que é baseado nas informações eletrônicas, faz o cruzamento do que as fontes pagadoras, instituições financeiras declararam, que é um cruzamento eletrônico, e existe a fiscalização, que daí é através de um auditor fiscal. Isso. No momento que tu recebe o convite. Eu gostei. São casos mais específicos em que sim, existe um olhar mais detalhado em que a Receita Federal vai lançar uma notificação.
O ideal é, tu transmite a declaração, caiu em malha, tu tem a possibilidade de você se retratar e corrigir a tua declaração se ter uma penalidade maior. Se você não corrige a malha fiscal, você pode ser notificado. Essa notificação pode ocorrer em até 5 anos. Só que depois do notificado, se você não tem base para defesa, se você realmente estiver errado da declaração, aí você já tem uma multa que pode ser até de 150, né? De 75 a 150, em cima do imposto devido. Então, assim, a questão... Evite. Então, não assim, dá para brincar, né? O ideal é essa declaração pré-preenchida, buscar as informações que estão na base de dados da Receita Federal, justamente para evitar esse tipo de problema. Porque vamos sim ver o que a Receita já tem declarado lá e o que eu vou declarar. Porque se a Receita já tem lá, não adianta. Ela já sabe. Já sabe. Aquilo ali eu não posso omitir. Ela só espera a confirmação. Exato. Isso aí. Ela só está esperando que o contribuinte diga, ó, é isso mesmo. Na verdade, isso aí é que nem aquelas coisas que aparecem na internet, do confirma pra seguir isso daqui, não tem que confirmar, não tem, só segue. O Diogo tava falando ali, eu cortei ele, tu ia falar do bem, como é que é? Da questão dos imóveis, né? Como que se faz pra gente atualizar o imóvel, porque eu comprei lá no passado por X valor, né? Tô vendendo agora por tanto valor. Eu posso corrigir pela inflação? Uma boa pergunta, acho que o pessoal pergunta uma correção desse imóvel? Cara, chega bastante lá. Eu paguei X valor, mas agora tá valendo Y valor. No shopping no lado. Valorizou. Como é que eu vou corrigir esse valor na minha declaração? Na verdade, tu pode, mas tu vai pagar imposto. Então não, tu pode de graça nada. Tu pode trazer o valor presente, é o valor de mercado, porém tu vai pagar como se fosse um ganho de capital. É igual quando tu vende um imóvel, na regrinha dos 15%, né? Então vamos um exemplo lá que teu imóvel tá por 100 mil e hoje tá valendo 1 milhão. Tu quer trazer valor presente, tu pode trazer, mas vai pagar 15% aí sobre os 900 mil. É sempre 15 mais, menos essa alíquota. Existe uma regra, né? Então, tipo assim, quanto o imóvel mais antigo for, se for imóvel adquirido antes de 69, ele é isento. A partir de 69, ele vem baixando a base de cálculo porque existem inúmeras legislações que vêm dando uma redução na base de cálculo, né? E a alíquota não é só 15% também. Ela conforme o valor da base de cálculo. Porque assim, ó, existe o imposto de renda, que é o imposto sobre rendimento, tá? Vamos falar. Não, porque isso é bem importante, porque tem essa que o Diogo puxou tudo legal aqui. Dentro da Receita Federal, para contribuintes, existem outros tipos de tributos, que no caso é o chamado ganho de capital, que é o imposto sobre o lucro que tu obteve na venda de um imóvel, né? O que é um lucro, não? O que é isso? Então são impostos. O que é o lucro? Como é que eu calculo o lucro? Seguindo nessa linha do Diogo ali, então, possa valorizar o imóvel? Pode, pagando os 15% ou tu fazendo uma reforma nele, né? Uma reforma tu pode ir aumentando o valor do bem no que tu gastar para construir com mão de obra e materiais. Tu vai atualizar o valor do bem, é o valor que tu teve de custo ali, né? E nessa que a Mari falou, que é esse outro imposto que é o ganho de capital, é no momento que tu vende um imóvel. No momento que tu vende, a regra geral o imposto é 15%, pode variar de 15% a 22%, se não me fala a memória agora. Tô sem a colinha. Tá, mas é de 15 a 22% sobre a base de cálculo. O que é a base de cálculo? É a diferença do custo pro valor da venda. Então tu pode pagar esse tributo de 15 a 22%. Só pra dizer aqui que é o lucro. Eu tenho lá minha declaração por 100, vendi por 200, o meu lucro, teoricamente, seria 100. E eu posso abater alguma coisa nesse valor aí, nessa operação? Vai diminuir o lucro? Pode abater a corretagem. De forma legal, gente. De forma legal. Nem pensei diferente. Nem pensei diferente. Tu pode abater a corretagem, então tu pode baixar a base de cálculo. Nesse exemplo que tu deu de 100 mil reais, se tu pagou 6% lá, deu 12 mil, tu vai bater 12 mil dos 100 mil reais para pagar os 15%, né? Perfeito. Eu digo 15%, mas depende da data que tu adquiriu esse imóvel, pode baixar essa alíquota efetiva. Mas existe a famosa lei do bem, que é uns benefícios que tu pode utilizar na venda do imóvel. O que seria essa lei do bem? Se tu possui um único imóvel, não importa se é residencial ou comercial, um único imóvel, e vende ele até 420 mil reais, 440 mil reais, tu não vai pagar imposto de renda. Deixa eu só entender, se eu tiver uma casa, um terreno,
e eu vender até 440 mil, eu faço o que eu quiser, só informo ao governo que eu vendi e vou viajar. Tu entra na obrigatoriedade por tu ter vendido um imóvel acima de 35 mil reais, tem que entregar a declaração e informar o governo que tu vendeu e não teve ganho, não teve imposto sobre isso, né? Não teve o ganho de capital por optar pela lei do bem. Que daí Mas isso, se tu tiver um imóvel. Se tu tiver um apartamento e um terreno, já não vale mais. E existe uma segunda lei também, que seria dentro da lei do bem, que é um outro benefício se tu possui mais de um imóvel, tanto residencial como comercial. Porém, se tu vender um imóvel residencial e dentro de 180 dias tu aplicar todo o valor na compra de outro imóvel residencial, também não se paga imposto. E se eu tiver um financiamento, eu posso pagar o financiamento com essa... Pode, isso aí não está na legislação. Existe uma jurisprudência sobre isso, que já foi julgado, onde se tu tem um financiamento do imóvel e tu quer vender e quitar esse financiamento, e se sobrar valor, tu adquirir um outro imóvel residencial, tu não vai pagar imposto. Porém, se tu vendeu o apartamento, quitou o financiamento, mas sobrou valor, essa diferença tu vai ter que levar a tributação. O que sobrar, eu vendi por 1 milhão, apliquei 800 mil e sobre os 200 que sobrou, tu vai ter que... Isso é para imóvel residencial. Só residencial. Só residencial. Terreno não vale. Porque o pessoal quer muito, eu vou vender um terreno, acontece muito que eu já vi vocês comentarem, eu tenho uma casa, um apartamento, quero vender essa casa, um apartamento, e eu comprei um terreno, quero construir em cima. Eu posso ou não posso usar o recurso da venda dessa casa, o apartamento que eu tenho, para construir e sem pagar imposto? Posso ou não posso? Pode. Tipo assim, se tu for comprar fechado, vamos dizer assim, com a chave na mão, se tu comprar um terreno de uma construtora e ela construir a casa pra ti, tu pode vender o imóvel residencial pra adquirir esse imóvel. O terreno tem que estar no nome da construtora. Ele já tá no meu nome. Daí não, se tu vai, o terreno no teu nome, tu for contratar só pra construir e vender um imóvel residencial, daí não vai poder utilizar esse benefício. Daí vai ter o imposto lá na venda daquele imóvel. Daí não pode utilizar. Mas o que a gente orienta? Antes do cliente, do contribuinte fechar negócio, consulta um contador. Porque muitas vezes, assim, ele não sabe dessas... esses benefícios, né? A legislação oferece, né, esses benefícios. Ele não tem ideia de quanto que vai dar de ganho de capital. Isso é uma coisa que eu acho que talvez seja corriqueira para vocês lá. Mas tenha ideia de quantas pessoas fecham o negócio durante o ano e não conversa, vocês ficam sabendo só no momento. E daí nesse momento a gente não tem muito o que... Já fez, né? Já aconteceu. Que o contribuinte, por falta de conhecimento, né? Nem por... É que ele acha que ele vai ter que pagar imposto quando ele sabe que tem que pagar imposto só na época do imposto de renda. E quando que é? É no mês subsequente à data do recebimento do valor. Então, por exemplo, assim, eu vendi um imóvel e recebi. Vamos fazer um exemplo. Vendi agora em abril de 2023. Vendi e recebi todo o valor em 23. Em maio, último dia útil de maio, tu tem que apurar. Não é lá no imposto de renda, então? Não. Só que daí, quando a gente fica sabendo que lá na época do imposto de renda já tem multa de 20%. Já tem juro. Todo o atraso, mais juro e tudo mais. Então, assim, o que a gente orienta? Antes de fechar o negócio, procure seu contador. Troca uma ideia do que pode ser deduzido, qual é o benefício que eu posso me enquadrar. Voltando para a prática, assim, a gente já viu muito negócio ser desfeito por essa questão dos impostos, né? Quando quem tá vendendo descobre quanto tem que pagar. Né? Que ele antecipa. Nessa linha, Diogo, que tu falou de depois que só fica sabendo que já aconteceu, nós tivemos um contribuinte que ele tinha um único bem e vendeu por 425 mil reais. E por ter passado dos 420 mil, acaba... 440. 440, desculpa. 445 mil reais ele vendeu. Então, passou por 5 mil reais, acabou ficando obrigado a pagar imposto de renda. Não se enquadrou na isenção. Na isenção. Se tivesse conversado antes, né, podia ter dado esse desconto de 5 mil e eu evitava o ganho. Mais vantagem, né? Então, assim, é para isso que a gente tá para orientar ali, tá disponível para orientar o contribuinte, né? Não tem um contador que faça a tua declaração, tu mesmo faz, mas procura um profissional. Porque esse tipo de transação, ele requer uma atenção especial, né?
E eu fiquei numa dúvida agora. Eu posso fazer essas operações em quanto tempo para pegar os benefícios? Todo ano eu posso fazer? Não, quantas imóveis? Pergunta. Esse benefício tu pode usar uma vez a cada 5 anos. Se tu optou por um desses benefícios, tu só vai 5 anos? Só vai poder utilizar ele daqui a 5 anos. E é tão peculiar esse do teu único imóvel. Ele também é o único imóvel nos últimos 5 anos. Não adianta o contribuinte ter 2 imóveis, vender um esse ano, pagar a tributação, ficar só com um único bem, daqui 3 anos só tenho um único bem, vendo e vou utilizar o benefício dos 440 mil. Não, é o único bem nos últimos 5 anos. E a Receita fiscaliza isso? Fiscaliza. Hoje cruza todas as informações. Se ela quiser, ela notifica, né? No momento que tu transmitir a declaração, ela já vai dar o aviso que já foi utilizado o benefício ou que tu não tinha 2 anos para cá, né? Na questão da fiscalização, tem nas manchetes, reportagens, a questão da Declara Grãos, que envolve a questão do produtor rural. Como que está essa situação da Declara Grãos? Como que o produtor rural consegue se ajustar para não correr o risco, né, de a Receita vir cobrar dele impostos que talvez ele tenha esquecido de declarar? Sim. A gente costuma dizer que, não é nem nós, assim, tem um profissional que a gente conversa, que ele sempre diz que a Receita segue o rastro do dinheiro. E há 4 anos atrás se iniciou uma operação a nível nacional que teve origem no Rio Grande do Sul, que é a Operação Declara Grãos, onde eles começaram a fiscalizar os agricultores, né? Que coincidiu com esse boom que teve dos commodities, né? Que então o valor do grão hoje, vamos pegar o soja, aí teve uma boa valorização, né? Onde quem se obriga, então, hoje um produtor está obrigado a declarar imposto de renda. Se ele faturar acima de 142.798,50, ele está obrigado a declarar imposto de renda, né? Perante o fisco. Isso que é na data de hoje é questão de 1.000 sacos. O soja eu acho que deve estar uns 140 hoje, né? Então... Se tu vender 1.000 sacos de soja, tu já está obrigado a... Então aumentou muito a obrigatoriedade de contribuintes a declarar, né? Desde que iniciou-se essa declaração, foi mais de 14 mil contribuintes notificados, convidados a olhar os últimos 5 anos, né? Porque eles retroagem 5 anos para olhar. Quem está obrigado vai retroagir 5 anos para olhar se tu se encaixou nessa obrigatoriedade, né? E vai pagar com multa, juro, todos esses valores aí. O que então a Declara Grãos eles olharam assim para fiscalizar? Omissão de receita. Então o produtor vendeu, passou dos 142 mil reais, não declarou, está obrigado a declarar. Eles olharam também bastante a questão das despesas que o contribuinte lançava como despesa dedutível, carros, e pela legislação só pode lançar carros utilitários que realmente tu utiliza para lavoura. Então, se tu comprar hoje uma caminhonete onde tu utiliza para passeio e para lavoura, o fisco não aceita usar como despesa dedutível no livro caixa do produtor rural. Não, então, isso. Eu compro uma Compass? Não, Compass não pode. Compass não pode. E foi das questões. Eles até teve casos assim que lançaram Porsche, BMW, Mercedes. Opa, Compass. Também, né? Vamos lançar uma BMW como carro utilitário. Mas se fosse uma Mercedes caminhão, tudo bem, né? E é carros utilitários. Então é com carroceria aberta, né? Esses carros assim tu pode lançar porque tu vai utilizar na atividade rural. Agora no momento que tu compra... Vamos dizer assim que o produtor gosta muito de Hilux, né? Então compra uma Hilux cabine dupla e utiliza para passeio. O fisco não aceita lançar como despesa da atividade rural. Então. Ele goza no momento que cai numa malha, né? Outro ponto que eles olharam muito é a questão do arrendamento disfarçado de parceria. Explica para nós o que é isso. Hoje que tu possui uma área de terra e tu arrenda essa área de terra, recebe o valor como é um aluguel, né? De arrendamento anual. Isso aí é rendimento levado a carnê-leão, que é tributado do 7,5 ao 27,5 no momento que tu recebe a tabela progressiva, ou seja, a tabela progressiva do imposto de renda. Essa seria o correto, né? Só que perante o fisco, nessa fiscalização, o pessoal lançava como se fosse parceria. O que é a parceria? Automaticamente o contribuinte participaria da produção, que não era o caso, né? Era parceria só para mim poder entender, então. Eu e o Diogo aqui, temos uma área de terra, a gente faz um contrato, mas daí a parceria é no bom e no ruim, ou seja, nós vamos entrar com o custo e a receita, a diferença ali seria o lucro dividido com o nosso contrato. Isso é uma parceria, de fato. Vocês vão estabelecer no contrato essa parceria, a porcentagem de cada um e vai ser dividido receita e despesa para cada um dessa parceria.
em contrato estabelecendo realmente que isso é uma parceria, né? E o ponto que o fisco levou em consideração é que existia muito arrendamento disfarçado de parceria. E eles vão atrás de tudo isso? Eles têm essas informações. O pessoal lançava só o rendimento como se fosse da atividade rural, utilizando benefícios. Daí que eles têm custo. Tu lança a receita e não lança a despesa. E utiliza o benefício, que hoje um produtor rural no máximo paga 5,5% alíquota efetiva sobre o teu rendimento, né? E na atividade do carnê-leão ali, do aluguel, pode chegar a 27,5%. E me diga, sem contar o santo, já tiveram casos lá? Já tivemos. Contribuintes que foram notificados. Foram convidados. A apresentar a Gostei declaração dele do Tesouro. Retroagir. Retroagir tudo isso? Retroagir. Por uma dessas obrigações, por um desses pontos que levou a declarar grãos. Né? Isso comum é omissão Omissão de de receita. Eu ia perguntar, Mari, como é que eles descobrem a omissão? Pela nota fiscal eletrônica. Pela nota. Hoje, Ah. só a nota fiscal eletrônica. Tu vende lá no cerealista, o cerealista emitiu uma nota eletrônica, já tá lá contra o teu CPF. Possivelmente eles devem fazer um cruzamento, tá? Me dá os CPFs aí que tiveram venda de soja acima de X reais. E esse declarar grãos, eles pegaram especificamente os maiores, médio, pequeno, ou foi passar o pente fino? De todos, é omissão de receita. A gente viu contribuintes de Cruz Alta. Isso. Eles optaram por essa versão. Às vezes perguntam, pô, mas eu sou vizinho e não caí. É porque a questão, assim, a notificação da Receita... não é que teve sorte. A Receita, ela tem uma linha que ela segue para fazer notificações, né? E no momento que ela notifica, como a Mari falou, uma região. Vamos dizer que caiu o Diogo aqui de Passo Fundo. O Diogo é vizinho do Fábio. Eles têm as mesmas linhas de trabalho perante o fisco, né? No momento que o Diogo cai, automaticamente os contribuintes que estão ao redor, eles se autorregularizam. Então é meio por amostragem. Porque ele vai chegar pra mim, meu compadre, eu caí na malha. Caí na malha. Não teve um caso de 2 irmãos? Que um caiu e o outro foi cair logo um pouco depois? Isso, então normalmente segue nessa linha que eu comentei. Então eles notificam um naquela região. Eles provavelmente já têm os dados de quantos contribuintes tem naquela região que teriam que fazer a declaração. Espera que eu comente com meus vizinhos, então, que eu caí. Mais ou menos isso. Isso é automático, né, Fábio? Deu ruim pra mim e eu vou lá e falo, pô, tem que dar uma de fofoqueira aqui, ó. É difícil a gente falar de como que eles fiscalizam. Sempre que a gente fala, seria que tá na cabeça deles que a gente não tá. A gente não sabe exatamente como é que funciona lá, até porque eles não... Mas é a forma que ocorre na prática. Sim, questão de vivência. É a forma que está ocorrendo na prática. Então, automaticamente, o pessoal começa a comentar, e não só no Declara Grãos, nos outros profissionais liberais que ocorrem também, que acontecem da mesma situação de obrigatoriedade, como um exemplo como dentistas também, médicos, né, que acabam estando obrigados e não declaram, automaticamente a Receita vai pegando, vai tendo, no momento que ela faz essa autofiscalização, ela aumenta o contribuinte que declara, porque automaticamente eles veem que tem que estar tão irregulares por conversas de bares, né, com os amigos, e acabam iniciando essa autorregularização, e a Receita não precisa ter essa notificação, todo esse trabalho, né. É que vai se estabelecendo, né, porque Isso. a legislação já existe. Mas no momento que ela começa a condicionar e o contribuinte a se regularizar, porque é através de notificação. Vamos supor, o Diogo foi notificado. O Diogo comenta com o Fábio, tu já condiciona o Fábio a se regularizar. Então é a cultura que o fisco começa a incentivar, né? Porque sabe que vai ter uma consequência. A previsão legal existe, né? Então é só questão de tempo. E é isso que a gente orienta o cliente, né? É isso. Aquela história que popularmente o pessoal falava muito, os foguetes de cada virada de ano, né? Mais um ano que caducou hoje, e isso já não tá mais para levar em consideração. Vocês têm que passar de fato 5, senão eles estão voltando mesmo. 5 anos, né? E como hoje a tecnologia tá aí para ambos os lados, né? Então o cruzamento, pelo tudo que a Mari falou ali, hoje ele é bem aprimorado. Então eles estão conseguindo fazer esses convites para os contribuintes se autorregularizar com mais frequência. Então o recado que a gente vai passar aqui para quem está nos ouvindo, né, que está na atividade rural, se foi informado em nota fiscal e os contratos de fato de parceria, Receita já sabe. Já tem as informações. Eu queria só voltar num gancho aqui na pergunta do Diogo, que vocês falaram sobre o ganho de capital, as leis de isenção. A gente já escutou várias vezes da questão das pessoas têm mais com o imóvel. Eu posso vender mais com o imóvel e me utilizar da medida do bem? Sim ou não, Mari?
entra naquelas isenções que o Felipe comentou. Tem a questão dos 5 anos, né? Eu não posso me beneficiar do mesmo benefício que a Receita Federal estabelece se eu usei nos últimos 5 anos, né? Mas deixa eu criar uma hipótese aqui. Vamos dar um exemplo. Eu, Fábio, tenho lá, vou chutar, né? Gostaria, né? Mas não tenho. Tem mais de um imóvel. Vamos lá, vamos supor, eu tenho dois apartamentos, dois apartamentos, tenho de um quarto. E quero vender os 2 para comprar um exemplo. Eu posso fazer isso? Por exemplo, assim, vice-versa. Eu vendi 2 imóveis para adquirir um. Isso. Qual é o prazo que eu tenho? 180 dias. Ou seja, tem que vender primeiro, depois comprar. Exato, isso. Tem que cuidar. Primeiro a venda tem que ocorrer para depois a compra dentro do prazo de 180 dias. Então, dentro dos 180 dias, tu tem mais de um imóvel, como tu falou. A primeira venda que tu fez, tu adquiriu para comprar outro imóvel. Tu quer aproveitar esse mesmo benefício e vender o outro imóvel. Dentro dos 180 dias, a partir da primeira venda, tu pode utilizar. E isso vice-versa. Pode tanto vender esses imóveis que tu possui dentro dos 180 dias, porém os recebimentos desses valores tem que ser dentro dos 180 dias. Se tu vender esses imóveis e passar o recebimento em 180 dias, o que passar dentro dos 180 dias tu vai ter que levar a tributação. Então por isso que é bom você procurar um profissional no momento que for fazer isso aí, que tem que deixar claro até em documentos isso aí, né? E tu pode comprar mais de um imóvel dentro dos 180 dias também. 1 milhão eu vou aplicar em 2 apartamentos de 500 mil. Eu posso vender a casa e compro 2? Pode. Ou como eu posso vender os 2 apartamentos, primeiro vendo, depois compro a casa possível. Dentro de 180 dias. É bom saber isso, né? Porque às vezes as famílias mudam, né? Aumentam, diminuem, então a gente vai se adequando a essas situações. Já tá planejando o futuro. Não, né? O pessoal aí. Pessoal, outra coisa que eu vejo que ocorre bastante, que é da vida, né? Vamos supor, lá o Joãozinho e a Mariazinha, né? São filhos do Antônio. O Antônio, né, partiu dessa para melhor. Como é que funciona a minha parte da herança? Como é que eu lanço isso no imposto de renda? Como é que funciona essa parte? Porque eu acredito que deve ser diferente, porque o fisco também ele deve ficar cuidando dessa movimentação. Como é que ocorre isso? Saiu de um CPF, vai para os outros 2? Como é que é isso? Assim? Como é que funciona na prática? Mari, começa. No caso de falecimento, tá? Primeiro, para regularizar, eu sou herdeira, vamos supor. Perfeito. Eu tenho que esperar sair a partilha para eu conseguir lançar esses bens. Explica para nós, o que é esperar a partilha? Quem faz a partilha? Tu tem que entrar com o inventário, primeiramente, né? Essa é uma parte jurídica, não sei exatamente explicar como é o trâmite todo, mas primeiro entra-se com a partilha, com o inventário e sai o formal de partilha. A partir deste momento, eu posso declarar. Eu nomeei alguém para fazer isso, tipo, vamos supor, tem tu e a tua irmã ali, tu vai ter que nomear a Mari que vai organizar isso. Isso, ou procura um advogado, aí tem N situações, perfeito, né? Porque tudo... Aí são várias situações que podem... Isso. Mas no momento em que sai o formal de partilha, eu sim estou nomeada como detentora daquele bem, herdeira. Né? A partir daí eu posso sim declarar o bem no meu imposto de renda, porque eu sou a herdeira e proprietária daquele bem, imóvel ou o valor. Como é que é a tributação disso? Tem tributação no imposto de renda? Na verdade, no momento que tu faz a partilha e tu é um dos herdeiros e vai fazer a final de espólio, né, Mari, que é a declaração do que veio a faltar, tu vai ter que transmitir pelo valor que estava na declaração deles. Então, um exemplo, o bem estava declarado por 100 mil reais. No momento que vai para o herdeiro tem que lançar também por 100 mil. Existem alguns benefícios ali, umas questões peculiares que dá para se levar em consideração, dá para se utilizar no momento que tu conversar com o herdeiro. O que o herdeiro quer fazer? Vai vender esse imóvel? Vai ficar para perpetuar na família? Porque se for vender esse imóvel, existe um benefício que dá para se utilizar ali no momento coisa boa aí também, né? No momento que tu vai transmitir esse bem pro teu herdeiro, então dá para se fazer uma valorização do imóvel pagando ganho de capital em cima disso aí para na hora que tu transmitir pro teu herdeiro. Para que disso? Porque tu vai se utilizar o benefício da data da aquisição pelo que teve o óbito, pelo que veio a faltar, né? Então, se for um imóvel, pegar o exemplo lá que se for antes de 69, não teria ganho de capital. Então, automaticamente, tu valorizaria ele para preço de mercado e transferia para o teu herdeiro o valor de mercado. Caso ele venha a vender, não teria ganho de capital. Então, é um dos benefícios. Com o contador. Isso. A legislação dá N possibilidades. Existem benefícios? Existem, né? Existem.
Só que o contribuinte, sem a ajuda de um profissional, ele não vai saber quais são as possibilidades e os benefícios que ele pode se utilizar. Então, mesmo no caso de uma herança, né, mesmo que ele tenha um advogado assessorando, a parte tributária é peculiar. Daí ele já tem que acionar um contador nessa situação. Né? Então, é interessante. Quando é uma herança que tem valores consideráveis de patrimônio, aí é interessante sempre envolver o profissional da área jurídica e também da área contábil. Muito bem. Tem uma questão também na questão dos dependentes. Eu coloco meu filho como dependente na minha imposto de renda lá. A minha esposa pode colocar ele como dependente também? E outra, quem pode ser meu dependente? Vamos pensar numa unidade familiar, tá, Diogo? Você e a tua esposa têm um filho. Se você lançar ele como dependente, ela não vai poder se utilizar desse benefício, tá? Porque dependente, como a gente já comentou antes, ele é dedutível no imposto de renda. Um filho dos dois? Mas não importa. Eu escolho, então. Acho que não vai ficar. Eu quero Não, deixa. Eu quero lançar nos dois. No momento que tu lança teu dependente ali, o teu filho, tu pode também usar de todas as despesas que tu teve com ele. Aquelas despesas dedutíveis, que são a escola, despesas com saúde, previdência privada, no caso se tu faz. Então, tu pode lançar na tua declaração. O que a gente orienta? Avalie em qual declaração que o benefício será maior. Daqui um pouco tu não tem tanto imposto retido, tanto imposto a pagar, e na tua esposa a contrapartida será muito maior. Então tem sim que fazer uma análise. Em qual deles que vai ser mais viável? Daqui um pouco teus rendimentos, em grande parte, é distribuição de lucros, rendimento isento, para ti não vai fazer diferença. Então lança na da tua esposa, que a maioria é rendimento tributável, tá? Com relação a dependente, quem pode ser? Existem N possibilidades, tá? Mas vamos pensar na questão de unidade familiar. São filhos até 24 anos, se estiverem estudando, 21 anos se não estiverem estudando, a partir de 21 anos se estiver cursando faculdade ou especialização. Isso, tá? A tua esposa, a tua companheira, no caso se tu não for casado legalmente, se tu tiver filho ou se tiver morando com ela desde mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos. Pais, avós, bisavós, até um X valor lá de 22.800 de rendimento. Também tem quem tu tem guarda judicial, tu também pode lançar como dependente. Vamos supor, se tu for tutor de alguém que tem necessidades especiais, tu também pode lançar como dependente. Então tem N possibilidades, existe uma série de possibilidades. Mas o que a gente tem que analisar? Se essas pessoas não têm algum tipo de rendimento. Porque se vamos supor que eu tenho um filho de 22 anos, ele ainda estuda, faça faculdade, mas ele já está tendo um trabalho remunerado. Não vai valer a pena eu lançar, possivelmente. Eu tenho que analisar a situação. O rendimento dele, se eu lançar como meu dependente, vai somar os meus rendimentos. E o desconto que tem seria menor. Não é. Então, entende que tudo é um caso a caso. A gente tem que analisar. Não é essa uma regra geral para todo mundo. Então, tu tem que fazer essa análise. Pessoal, eu vou dizer pra vocês que realmente o nosso papo tá muito bom. Eu acho que descomplicou bastante coisa, mas a nosso podcast tá se encerrando, tá? Não sei, Diogo, tem mais alguma pergunta? Não, seria isso. Mari e Felipe, primeiro eu quero agradecer vocês pelo nosso bate-papo. Realmente foi um bate-papo descontraído, a gente abordou vários assuntos aqui, pessoa física, que é pessoa física, declaração do imposto de renda, mas de várias atividades, profissional liberal, rural, ganho de capital. Então, só para nós encerrar aqui, eu queria que vocês deixassem uma dica pro pessoal aqui do imposto de renda, pelo menos acalmar o coraçãozinho deles. Nós temos até quando que vai, como é que funciona, que dica vocês dariam aí, só para nós encerrar? A minha dica, Fábio, é assim, baseado naquilo que a gente falou, né, Felipe, do esclarecimento das informações. Hoje a Receita, ela possui praticamente várias informações. Porque vocês já falaram e sabe mais da gente do que a gente mesmo. Então, o que a gente pede? Que o contribuinte se organize. Ele dê uma atenção especial na questão da sua vida financeira, como é que eu posso me programar, me organizar, a fim de não criar um ônus tributário daqui para frente.
Então, você procure um profissional da área. Eu estou com dúvida, faça uma consulta. Como é que eu posso me organizar? Será que eu tenho algum benefício que eu posso utilizar? Será que é hora de começar a pagar imposto de renda? Então, assim, não fiquem aleatórios a esse tipo. Ou seja, não deixa só... Esperar o convite. Aguarda o convite. Se não é declaração de amor, né? Não, Então, assim, ó, o que vocês falaram não tem nada de amor. então, você procure se informar com relação, baseado naquilo que está acontecendo na tua vida financeira, o que a legislação diz. Não, a partir daqui eu tenho que me organizar de forma diferente. Né? Então, tem esse olhar, tem esse cuidado. Porque a Receita Federal está munida de informações. Então, o que eu como contribuinte, pessoa física, posso me precaver para não ter um ônus aí tributário daqui para frente. Essa é a minha dica principal. A Mari já foi perfeita nas dicas ali, né? A questão é se antecipar, então. Procurar um profissional. Eu costumo sempre dizer que o profissional contábil hoje, né? Ele é a mesma coisa que um médico. O contribuinte tem que chegar e se abrir, tem que falar tudo o que pensa em fazer, o que tem de declaração, para nós olhar a melhor possibilidade, a melhor opção para ele, né? Não pode vir a conta-gota. Né? Não pode vir, como tu comentou, a conta-gota. Ou quando chegar, sonando a declaração, eu fiz isso. Depois que tá feito, o pessoal... eu comprei isso. Não tem mais. Existem benefícios para questão do imóvel, como tu comentou, porém eles têm que ser bem trabalhados, né? Como a gente já falou anteriormente. Então é uma questão de organização, se organize, não venha conta-gotas, procure um profissional no momento que vai fazer algum negócio, tem alguma dúvida relacionada à atividade de rendimento, que se envolva a parte contábil, que antecipa esse problema. Não deixa depois que já tá, como é que é, bem popular, assim, depois que o leite tá derramado, não tem mais o que fazer, né? Então procurar um profissional, se antecipar e abrir e ser claro. Ele tá ali para te ajudar. Eu vou dizer aqui, do que vocês falaram que eu achei interessante, é a questão de doar, né? Doar, na verdade não é doar, ao invés de pagar tudo para a União, então se há a possibilidade de eu pagar parte do meu imposto de renda para quem faz no completo, né? Mas já deixar aqui na própria, deixa na cidade onde mora, né? Pelo menos recursos, acho que a visão é mais fácil de tu verificar onde foi aplicado a grana, né? Onde vai ser destinado, né? E tá fazendo bem, né? Então, vou agradecer o Diogo aqui, né, por participar comigo desse bate-papo e voltar a agradecer a Mari e o Felipe, muito legal, acho que a gente realmente abordou vários assuntos aqui, super interessante, né, para os contribuintes. Isso, daria mais uma hora de conversa. Isso, acredito que vocês devem ter muito mais para falar, porque vocês vivenciam no dia a dia em bastante situação. Então, outra dica, não deixa para a última hora. É verdade. Boa, Mari. Porque, assim, a montagem da Sim. envolve atenção. Então, assim, o contador, ele precisa analisar com calma, ter aquela conversa, fazer aquela entrevista. Né? Isso aconteceu na vida do contribuinte no ano calendário anterior, 2022, né? Então, assim, não procure teu contador, não deixe para a última hora, a gente precisa ir... A declaração é uma construção, né, Felipe? Então, quanto antes tu procurar organizar teus documentos, melhor. Perfeito. Então, pessoal, estamos encerrando nosso bate-papo hoje, falando sobre o imposto de renda. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o imposto de renda, chegue na Planacon, né? Vamos puxar para o nosso lado também. Converse com a Mari, com o Felipe, o Diogo também, né? Fica à disposição. E nós, digo para vocês, se você tiver qualquer dica de assunto, coloque nos comentários e sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente está no Spotify e no YouTube também. Muito obrigado por acompanhar nós aí, pessoal. Abraço! Valeu!